Nesse vídeo, nós vamos estudar e ver um pouco sobre um dos episódios-chave para a história moderna, que é a chegada dos europeus aqui no continente americano. E aí, a gente pode chamar isso de várias coisas. Mas, como que a gente deve chamar esse episódio? Vem comigo. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Clio História e Literatura. A gente vai falar hoje um pouco sobre a conquista, a invasão, o descobrimento, qualquer uma dessas três coisas, como que a gente deve chamar esse episódio da América. Ou seja, foi um descobrimento, foi uma conquista, foi uma invasão, como que a gente deve chamar esse episódio e explicar um pouquinho o que ele foi. Antes da gente começar o vídeo, sempre bom lembrar que a gente depende de você para continuar no ar. Então, se você quer que o Clio continue no ar, produzindo cada vez mais e melhores conteúdos audiovisuais, acessíveis e gratuitos para todas e todos, você precisa pensar em nos financiar. Eu sei, a situação está difícil, crise, Covid, Bolsonaro, enfim, né, tá uma desgraceira só. Mas é sempre bom você pensar em financiar o seu produtor de conteúdo favorito. Aqui no Clio, nós temos três formas bem básicas de você fazer isso. A primeira é pelo PicPay. Procura a gente lá na plataforma no @Clio História e Literatura. Qualquer R$1, R$2 já nos ajuda muito. Outra forma, mais comprometida, é lá no Catarse, onde a partir de R$5 por mês você consegue financiar a gente, ainda ganha brindes, e se a gente bater algumas metas, a gente faz mais ainda conteúdo. E a terceira forma é através da Livraria da Musa, uma livraria onde a curadoria dos livros é feita pelos membros aqui no nosso pequeno coletivo. Vai lá visitar os links para tudo isso estão na descrição. Em outubro de 1492, o genovês Cristóvão Colombo aporta aqui nas Américas. Depois de fazer uma longa travessia, vindo lá de Sevilha, saindo de Sevilha, no porto de Sevilha, lá na Espanha, no sul da Espanha, até chegar aqui na América, foram mais ou menos 3 a 4 meses de viagem para atravessar o Atlântico Norte. Né? Ele sai da região da Espanha e chega na região do Caribe, na ilha que hoje é conhecida como Hispaniola, ou seja, a pequena Espanha. Por que ele é genovês? Né? Como que ele não é genovês, mas é espanhola e coisa e tal? O Cristóvão Colombo ele foi patrocinado pelos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Eles se casam e é considerado a unificação da Espanha. E o Cristóvão Colombo então ele se lança aos mares em busca de novas terras para essa coroa recém-criada, que era a coroa de Espanha. Né? Vai demorar um pouco ainda para a Espanha se tornar a Espanha de fato. Eles vão começar a dividir os títulos. Né? Vai ser o rei e rainha de Castela e Aragão. Né? Leão, Castela, Aragão e Navarra formam esses quatro reinos. Que eram reinos medievais, né? Formaram o que hoje é a Espanha. E o Cristóvão Colombo ele era genovês, né? Ou seja, ele era italiano. Ele sai então, ele é um navegador, né? Ele é um navegante, ele quer explorar os mares, só que ele não encontra patrocínio em Gênova, em nenhuma cidade italiana. E ele passa então a migrar de reino em reino, de coroa em coroa, para conseguir alguém para ele provar uma hipótese que ele tinha, que era, se você navegar a oeste, né, você chega na Índia mais rápido. Porque o Cristóvão Colombo, como qualquer pessoa sensata deveria achar, acreditava e tinha confiança que a Terra não era plana. A Terra é um globo, a Terra é um geóide. E ele então ele precisava de alguém para provar essa teoria. Aqui é importante a gente lembrar que a teoria não era se a Terra era redonda ou não, como em alguns casos você pode encontrar no livro didático ou em algum material cultural. Todo mundo meio que já sabia que o globo, né, a Terra, era redonda. Existia divergência sobre o que seria o centro do universo, se seria o Sol ou se seria a Terra. Depois Giordano Bruno já vem e fala que não existe centro em lugar nenhum, mas isso também é papo para um outro vídeo. E ele queria então, uma das principais coroas que ele busca é a coroa portuguesa.
E por que a coroa portuguesa? Porque Portugal, primeiro, já havia se unificado há quase 100 anos, mais de 100 anos antes, né? Quase 200 anos, se eu não me engano. E aí ele tenta se lançar, e Portugal se lança principalmente na navegação da costa africana, conquista o norte da África, conquista algumas possessões na costa ocidental da África. E aí Portugal era a grande potência marítima da época, superando a própria Espanha, a Holanda e a Inglaterra, que viriam a se tornar potências marítimas na Idade Moderna. E aqui é bom lembrar que ele não consegue o apoio em Portugal. Os reis portugueses, eles acham que é uma aventura, uma aventura que não traria lucro suficiente para a coroa portuguesa ter esse tipo de navegação. Ele é renegado e aí ele consegue o seu apoio lá no reino de Espanha e aí se lança a descobrir a América, né? Descobrir a América. A gente vai ver por que é essas aspas. Aqui é bom lembrar que os europeus do século XV, eles não faziam ideia que existia a América. A chegada do homem europeu na América marca uma mudança na cosmologia. Tanto que a própria Igreja Católica vai fazer um rebolado enorme para tentar inserir os indígenas na questão da criação humana, né? Porque até então, todos os povos que os europeus tinham contato, e principalmente contato próximo, eram povos mais ou menos ligados às religiões monoteístas, ou seja, mais ou menos ligados à criação. Como é que Deus ia criar, então, um continente totalmente à parte, sem nenhum contato com Jesus Cristo? Jesus Cristo não chegou a vir para a América, nem nenhum apóstolo. Eles vão falar que lá que existe um apóstolo que veio aqui para as Américas. Eles provam isso em algumas lendas indígenas. Isso também é assunto para um outro vídeo. E começa então a exploração aqui das Américas, né? O Colombo chega em outubro de 1492, acho que é 14 de outubro de 1492. A editora vai colocar a data precisa agora. Eu sou ruim de data, viu? Só para lembrar que historiador e professor de história não é calendário, né? A gente esquece data. Então, com a chegada começa a colonização. O Colombo, no primeiro momento, ele não acredita que ele descobre um novo continente. Ele acha que ele chega na Índia. Inclusive, quando ele chega no continente mesmo, ele fica procurando os palácios de ouro que existiam na Índia e tal. Por que Índia também? Índia era onde você tinha as maiores riquezas da época, que eram as especiarias. E por que especiarias? Sal, pimenta, canela, esse tipo de coisa. Porque as especiarias, de forma geral, quando você tempera os alimentos, eles conseguem ser preservados, eles se conservam mais no tempo. E aí você não precisa de geladeira. Na época não existia geladeira, então como é que eles conservariam o alimento para comer mais tarde, para comer depois, não só comer o alimento in natura? Então, principalmente a pimenta, a canela e o sal faziam parte primordial dessa dinâmica. E aí a gente chega nesse pequeno problema, né? Com a chegada do Cristóvão Colombo aqui nas Américas, começa a colonização, começa a conquista ou a invasão das Américas. E aí a gente deve se perguntar, como que a gente chama esse episódio? Chama de descobrimento da América? Chama de invasão da América? Chama de conquista da América? Cada um dessas três dominações tem as suas coisas positivas e tem as suas negativas. Descobrimento, né? A partir do momento que a gente fala em descobrimento, a gente fala de algo que não existia, que eles não faziam ideia que existia. E parece que quando a gente usa esse termo, né, a história da América pré-colombiana, antes da viagem do Cristóvão Colombo, ela simplesmente não existia e os europeus revelam a história e a existência desses povos para toda a humanidade e essa porção da população passa a ser humana. Tem uma questão também que de fato eles não sabiam que a América existia. Você pega a representação gráfica dos mares, dos oceanos do planeta, já mesmo, fora isso do modelo OT, né, que é esse modelo que está aqui aparecendo aqui em cima, que já tem alguns mapas modernos que já não tem esse tipo de representação. Já mostra a costa da África mais para o sul, mas a América simplesmente não se sabia que existia.
Conquista. Quando a gente usa conquista, parece mais correto, porque parece uma coisa que foi uma coisa que eles chegam aqui e dominam uma terra que não é deles. A grande problemática de conquista é que parece que eles sabiam que aqui existia e estava pronto para. Parece que eles sabiam que a América existia e que ela estava pronta para ser dominada e explorada pelos europeus. Coisa que não faz sentido, porque eles não sabiam. E o termo invasão? Invasão também tem essa questão da própria questão de se saber que aqui existia e existe uma preparação para isso. Porém, não houve uma preparação europeia para a invasão da América. Houve depois da viagem e depois da chegada aqui, da volta, né, do Cristóvão Colombo para a Espanha, houve uma preparação para mandar mais tropas, mandar mais navios, aí sim. Então, eu acho que os três termos, ao mesmo tempo, eles estão muito corretos e muito errados. Eu, particularmente, uso sempre Conquista da América, inclusive é o título, Conquista da América, é o título desse vídeo. Por que eu uso conquista, mas sempre com asteriscozinho? Porque eu acho que é o termo que ele mentalmente, em termos de mentalidade, em termos de realidade, mais transcreve o que é esse episódio. A gente não pode pensar só no episódio da data da chegada do Cristóvão Colombo. É o que eu sempre falo. História é processo. Então, o processo histórico dos europeus aqui nas Américas só pode ser configurado como uma conquista. Não pode ser uma invasão, não pode ser um descobrimento. É sempre bom lembrar que, principalmente na América do Norte e na América Central, você tinha os estados mais organizados, ou seja, estados onde a guerra de conquista faz muito mais sentido. Aqui na América do Sul, com exceção do Peru, esses estados estavam mais fragmentados, ou não havia nenhum tipo de estado, havia a questão da nação, como é aqui a do Brasil. O Brasil, a gente pode falar em invasão do Brasil, porque os portugueses já sabiam, depois das navegações do Colombo, que existiam terras ao sul da onde o Colombo tinha chegado. Inclusive, há mapas portugueses e espanhóis que mostram a foto do Rio Amazonas, entre outros rios. Então, achar que o Brasil foi descoberto, aí sim é uma ingenuidade, ou você está fazendo uma história eurocêntrica. Esse é um tema que é muito complicado de ser resumido em um vídeo de pouco mais de 10, 15 minutos. Eu recomendo muito a leitura do livro A Conquista da América, do historiador e linguista franco-búlgaro Sven Todorov. Também o prefácio do livro A Escrita da História, do Michel de Certeau, onde ele trata um pouco sobre qual foi a principal motivação que os europeus eles tiveram para conquistar aqui a América. E também não podemos nos esquecer da coleção A História da América, coordenada pelo pesquisador Leslie Bretel, onde ele conta aí a história da América desde a antiguidade, da antiguidade americana até o período contemporâneo. São volumes, catatais, bem gostosinhos de ler, e você que fez faculdade de História provavelmente leu algum capítulo. Então a gente precisa, sempre quando a gente trata de história, a gente precisa lembrar dessas coisas. Essa tipologia, o jeito como nós denominamos os episódios, dão significados e forças diferentes para cada um deles. A gente precisa lembrar que história não é simplesmente o estudo dos fatos passados. A gente precisa lembrar que a gente estuda história não para entender o ontem, mas para entender o hoje. O historiador, o professor de história, ele está sempre com os pés no presente e talvez a cabeça para trás. Mas o olhar dele é sempre pelo tempo presente. Então, você usar, por exemplo, descobrimento, você está acabando passando um leve pano para o genocídio indígena, para o apagamento histórico pelos quais os povos nativos passaram, entre outras problemáticas enormes que tem você usar descobrimento. Assim como invasão também, você acaba dando uma questão moral. Na invasão e conquista, você acaba numa questão moral entre bonzinho e malzinho, e em história não existe bonzinho e malzinho. É sempre bom lembrar
que os astecas foram conquistados com a ajuda de outros indígenas. Né? Havia uma aliança, depois os espanhóis traíram essa aliança, e etc. e tal, mas toda a história que é moralista é extremamente complicada da gente lidar. A história não julga ninguém, não é papel do historiador julgar ninguém. O papel do historiador e do professor de história é entender o passado para entender o presente e não condenar moralmente esse ou aquele fulano. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, a caixa de comentários está aberta, está linda para vocês todos aqui aproveitarem. E se você quer sugerir algum tema, também entra aí. E uma forma que você tem de interagir melhor com os membros do Clio, eu não sou a única pessoa que faz o Clio, nós estamos em quase 10 pessoas agora, é entrando no nosso grupo de Telegram. Entra lá no aplicativo @Clio História e Literatura, o link também está na descrição, você faz parte lá da nossa comunidade. Era isso, um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o nosso próximo vídeo, e o resto é vida que segue.